desse cliente era um diagnóstico com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Por que o diagnóstico teria esse foco, né, de DHO, né, que é a sigla de Desenvolvimento Humano e Organizacional? Porque, primeiro, não seria apenas fazer treinamento, dar treinamento. Seria também desenvolver a organização. E quando a gente fala em desenvolvimento organizacional, a gente está falando em desenvolver processos, subsistemas, estruturas, rever estruturas, enfim. E você precisa ter um método para poder fazer o diagnóstico organizacional. E eu também desenvolvi um método, né? Assim, fui aprendendo, errando, acertando, enfim. E aí eu desenvolvi um método para diagnóstico organizacional. E esse método, né, assim como os outros métodos que eu utilizo, hoje ele está dentro do método que chama método PSI, né, que o P é de prospecção, o S é de serviço contratado e o I é de intervenções. Então, eu propus para a empresa, para a organização, e eles aceitaram. E isso é bem interessante, né, que às vezes eu vejo que algumas colegas têm receio de fazer o diagnóstico organizacional e nem sabe como começar, né, tem medo de fazer. Né? Às vezes a palavra que vem da boca delas, de algumas alunas e mentorandas eu tenho medo de fazer o diagnóstico organizacional e não dar conta. Aquilo que aparecer não foi realmente o que existe. E aí eu digo, se você tem uma metodologia eficaz, uma metodologia que é fundamentada em ciência, você não precisa ter medo. Com a nossa formação enquanto psicólogas, né, a nossa graduação já é uma graduação que nos dá uma base muito boa. E com uma metodologia certa, você vai fazer o diagnóstico em desenvolvimento humano e organizacional